E aí pessoal, aqui quem fala é André Cadori e esse é o About Money. E antes de começar o vídeo, quero pedir o seu like e também a sua inscrição aqui no nosso canal, caso você ainda não seja um inscrito. E nesse vídeo eu gostaria de trazer para vocês, mais uma vez, trechos de grandes investidores. E dessa vez o investidor escolhido, mais uma vez, é Luiz Alves Paes de Barros. E nesse vídeo eu vou falar com relação às ações de turnaround. Muitas pessoas, principalmente os investidores iniciantes, gostam de ir atrás desse tipo de ação, querendo lucros substanciais, porque geralmente esse tipo de ativo, quando passa por uma reestruturação bem sucedida, ou quando o mercado que está precificando mal passa a precificar bem esse ativo, a ação dispara de preço. Então, quando alguns ativos estão sendo penalizados ou deixados de lado, muitas vezes, no meio de todo esse lixo, digamos assim, das ações rejeitadas pelo mercado, que são aquelas que quando você fala, ninguém escuta, ninguém dá atenção, ou o pessoal fica até com nojo. Então, esse tipo de ação geralmente está em preços muito abaixo do que deveriam valer, só que a gente não tem como identificar qual dessas ações penalizadas de fato é uma empresa boa ou não é. A dificuldade em fazer esse tipo de escolha, buscar empresas de turnaround, é que dificilmente a gente vai acertar. E parece que quanto mais a gente buscar esse tipo de empresa, mais prejuízos a gente vai ter. Às vezes a gente simplesmente diversificando bem os ativos, vai aparecer uma empresa assim no meio do portfólio que vai multiplicar em várias vezes. Às vezes as pessoas não buscando têm mais chances de acertar do que tentando concentrar naquele ativo que vai disparar. Às vezes é muito mais fácil você esquecer isso e ir atrás de empresas boas e lucrativas e consequentemente você vai ganhar dinheiro. Porque a maioria das empresas ruins continuaram sendo cada vez piores e as empresas boas vão melhorando cada vez mais. Dificilmente acontece o inverso. O próprio Luiz Alves, nesse trecho que eu vou trazer aqui para vocês, admite que é quase impossível descobrir quando uma empresa barata é ruim e barata ou boa e barata. Segundo ele, você tem que colocar um bocadinho dos seus investimentos para ir sentindo isso, conhecer o RI, conhecer as pessoas envolvidas. E infelizmente só profissionais de mercado podem fazer isso ou pessoas que têm um volume financeiro muito grande que nem ele. Pessoas normais não têm a capacidade de entrar nas empresas e olhar se de fato a empresa é boa ou não é. Porque muitas vezes algumas empresas que a gente não entende porque estão sendo penalizadas têm um motivo por trás que justifica isso, seja uma gerência muito ruim, seja uma administração corrupta que a gente não sabe, tem motivos por o preço estar lá embaixo. Na maioria das vezes o mercado de fato está certo. E a gente ir contra o mercado é muito difícil. É muito difícil você remar contra o mercado e estar certo. Pouquíssimas pessoas podem fazer isso, só pessoas que de fato estudam muito o mercado. Só que no meio de todas essas tranqueiras vai existir uma ação que vai dar certo e que vai valorizar várias vezes. Quem não viu a Ambipar nesses últimos dias que disparou mais de 400%? A gente não sabe se é um movimento especulativo ou algo aconteceu por trás. Então a gente nunca vai saber qual empresa no meio de todas essas que caem bastante vai dar certo. Cabe a nós analisar muito bem as empresas. Só que uma coisa que eu percebi é que existem empresas que o mercado está rejeitando que não se tem um motivo aparente. É muito raro você achar esse tipo de empresa. É uma em 1 milhão. Aconteceu com a Magazine Luiza, por exemplo, em 2015, onde o mercado achava que a empresa iria de fato quebrar. E o pessoal do Alasca aportou na empresa vendo que não era tão ruim que nem o mercado pensava e, consequentemente, acabaram ganhando muito dinheiro porque a empresa valorizou muito daí para frente.
Hoje o mercado, de novo, não acredita mais na empresa e está penalizando ela. Será que ela vai subir novamente? A gente não tem como saber. Às vezes o múltiplo da empresa estava muito elevado e agora ela pode estar no preço justo. Então é muito difícil você fazer esse tipo de análise. Você tem que, de fato, estar por dentro do que está acontecendo na empresa e nem todo mundo tem essa capacidade. Agora, se você prestar atenção no meio de todos esses ativos que estão depreciados, existem empresas que você olha para a gestão, é uma gestão competente, você olha para os resultados estão vindo, não são tão bons assim, mas eles estão lá, lutando, o mercado está indo contra eles e eles estão conseguindo ficar de pé mesmo numa situação difícil. Certamente, nesse tipo de caso, onde a empresa, mesmo num cenário adverso, consegue se segurar para pelo menos se manter de pé e não ceder ou sucumbir com a crise, as chances de você ver aí uma ação subir de preço, dobrar, triplicar, é muito maior. Então, se você quiser investir nesse tipo de empresa, fique atento nas ações que estão penalizadas agora, e olhe bem o comportamento da equipe que está por trás da empresa e quais decisões eles tomam, se são decisões assertivas ou não. Observe se eles de fato estão colocando o próprio patrimônio deles na empresa, se eles estão de fato recomprando ações, tomando atitudes que um dono teria se estivesse investindo naquela empresa. Fique muito atento a esses detalhes, porque quem sabe assim você consiga encontrar uma joia no meio do lixo. Enfim, pessoal, o vídeo foi esse. Fiquem com o corte. Eu vou complementar com uma coisa antiga. Nos anos 80, a Bolsa andou fase bem desastrosa. E era uma bolsa importante, 500 companhias listadas, mais do que hoje. E eu tinha tudo, as 400 ações, valor patrimonial, lucro, balanço, e não dava para visitar todas, mas sabia o que fazia, o que não fazia. E a primeira coisa, tem que saber quantas ações a companhia tem. Essa companhia são 1 bilhão de ações. Está cotada por 10, ela vale 10 bilhões. Isso é um parâmetro. Mas quem não sabe quantas ações divide o valor da companhia dividido por tantas ações, já não é a primeira coisa que precisa saber. Quantas ações tem? Muito bom. Dessas 400 companhias, 100 companhias que algumas não davam lucro, mas 50 davam pequenos lucros, valiam na sua integridade 10 automóveis. 10 automóveis a preço de são 50 mil reais, era 500 mil reais valiam as companhias. Portanto, você dava para comprar 10% do total das ações por 50 mil reais. Isso foram várias, foram 100 companhias e 400. Seguramente, dessas 100, 10 quebraram, 20 foram vendidas para americanos e 70 ações continuam na Bolsa. E ninguém os comprava. E nesta hora você fala, compre de olho fechado, porque não pode uma empresa que você passa na frente, vê o tamanho da fábrica. Existia naquele tempo o Grupo Villares. O Grupo Villares era um gigante. O Grupo Villares era o único lugar do mundo que fazia calota para a usina atômica. Não fazia nos Estados Unidos. Eles gastaram $1 bilhão naquele tempo para fazer
esse investimento para fazer calota atômica. Quantas calotas atômicas fizeram? Nenhuma. Era aqui em Pindamonhangaba, compraram o terreno, puseram esse $1 bilhão. Muito bom. Esta firma valia na Bolsa $1 milhão. Essa, por acaso, foi dividida, ela fazia elevadores, a parte de elevador existe até hoje, o elevador Schindler, que está aí, todo o prédio novo, e ela valia $1 milhão, e eu comprei 10% dessa firma por $100 mil. Vendi anos depois por $1 milhão, é a minha participação. Então, você vê, a coisa passa a ser ridícula. Hoje em dia, o mercado brasileiro cresceu muito, é difícil de você analisar. Mas uma Magazine Luiza, em 2016, valia R$180 milhões. A gente sabe que só hoje, para fazer um centro de distribuição, custa R$500 milhões. Ela tem dezenas ou centenas, tem marcas. E então você fala, o assunto é barato, já sei. Ela tem perspectiva de viver, ela vai crescer, aí você tem que acompanhar, fazer visitas, ir lá. E chega uma hora que você fala, não, realmente é barata, não quer dizer que vai subir. Mas comprando ação barata, a sua chance é muito melhor do que comprar o Léo, qualquer ação, porque o seu amigo do vizinho falou que essa ação é boa. Então, esse trabalho exaustivo nós fazemos por prazer, para descobrir boas oportunidades. Às vezes a gente erra, às vezes a gente acerta demais, às vezes a gente acerta e vende antes do final, mas estamos sempre procurando participar da melhor maneira possível. E isso, quem mexe com bolsa precisa 24 horas só pensar em bolsa. Não pense em outra coisa. Não, eu fico